Eu sempre falo que para ter saúde, né, para que a gente tenha uma saúde plena, uma qualidade de vida e não simplesmente a ausência de doença, a gente precisa de 3 coisas, né, de 3 pilares fundamentais. E a atividade física é um deles. Eu vou falar dos outros 2 daqui a pouco, mas sem atividade física não tem remedinho, não tem pílula, não tem injeção, não tem estratégia que vá funcionar e que vá fazer com que você tenha uma saúde 100% e tenha um envelhecimento saudável, que eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas hoje, frente a esse envelhecimento que a gente está observando cada vez mais nas populações do mundo. Eu lembro que antes a gente comentava muito dos 3 pilares, né, que é o exercício físico, a alimentação e também a parte clínica, mas eu ainda acrescento que a saúde mental, hoje, ela é tão importante como esses outros pilares. Até porque se a pessoa não está bem para iniciar a atividade física, nível de estresse elevado, ansiedade, não está se sentindo bem, está presa a um momento que não quer sair de casa, como que ela vai conseguir colocar atividade física e iniciar ali um plano alimentar adequado? Por isso que o trabalho do Dr. Pedro no início, para analisar toda essa parte hormonal também é muito importante, até que a gente consiga colocar um start na atividade física, né? A gente sabe que existem várias condições, várias deficiências hormonais, tem várias substâncias no nosso organismo que podem favorecer ou desfavorecer a atividade física, no sentido de dar mais energia, de dar mais disposição, de melhorar a qualidade do sono. Então, uma pessoa que não dorme bem, não tem energia, não tem disposição, a gente fala que ela tem que fazer exercício físico, chega a ser um sofrimento, né? Um sacrifício para aquela pessoa só de imaginar. Vai ter que acordar cedo para ir para a academia ou qualquer que seja essa atividade. Então, existe um tratamento médico, né? Existe uma avaliação médica que deve ser realizada e que faz parte da minha rotina como médico para ver exatamente como é que esse organismo está funcionando, para ver se essa pessoa tem condição de seguir todas essas determinações, essas dicas que a gente dá, incluindo a atividade física. E o professor Carlos falou, vou falar o nome dele aqui várias vezes, que ele falou pouco, mas falou bem demais e falou muita coisa interessante. Você tem uma causa, né? Você associar um objetivo a algo que você não quer fazer ou não gosta de fazer, é fundamental para que dê esse primeiro passo para a atividade física. Essa regulação toda que eu falei do organismo está bem para você ter condições de desempenhar esse exercício sem ser tão sacrificante assim, controlar a sua qualidade do sono, seu nível de estresse, isso tudo vai ser muito importante para a pessoa dar aquele primeiro passo, né, para o exercício. Eu acho que o início da atividade física é muito parecido com um moinho velho, que está ali cheio de poeira, está emperrado, que você tem que pôr muita força para fazer ele dar aquela primeira volta. Mas uma vez que ele está rodando, você com um dedo ou 2, você consegue fazer com que ele continue esse movimento. Então, o início é muito difícil. E feito tudo isso que eu falei, o professor Carlos falou, ainda vai faltar uma coisa que vai ser determinante para esse moinho dar o primeiro giro, que é a decisão. É a pessoa decidir que quer fazer, decidir que quer mudar, e mesmo sabendo das dificuldades e tendo todos esses problemas, até a questão do não gostar, que ela vai ter que fazer aquilo para o resto da vida, se quiser ter um envelhecimento saudável. Esse ponto é importante porque as pessoas não conseguem entender que o exercício físico não é para aquele determinado, eu vou para um casamento, eu vou viajar, eu vou para uma festa, e sim colocar como um estilo de vida. Todos falam assim, a Renatinha é aquela que levanta a bandeira da musculação. Eu levanto a bandeira da musculação, mas acima de tudo, eu levanto a bandeira daquilo que lhe traga prazer. Então, o Carlos falou muito bem colocado, que você não precisa ir lá para a musculação, puxar ferro, fazer aquilo que todo mundo prega, fala, não, faça musculação é o melhor exercício físico para a sua saúde. Mas você tem que buscar aquilo que lhe traga o quê? Constância. Então, se você acorda todo dia e fala, eu vou fazer musculação, puxa, eu não gosto de musculação, isso vai durar quanto tempo? A média hoje nas academias, a pessoa permanecer por 3 meses. Então, ela vai lá, fica 3 meses, não consegue nem ver o resultado e abandona. Então, você tem que buscar aquilo que lhe traga prazer. Por exemplo, uma dança, uma corrida na rua, um spinning, uma natação, uma luta, algo que aquilo você resgate lá no seu passado. Por exemplo, o Pedro faz o futebol dele, é uma vez por semana, mas ele está agregando as outras atividades que ele faz. Então, é aquilo que lhe traga prazer.
Então, que eu levanto a bandeira da musculação é verdade, mas é aquilo que você acorde e consiga fazer todos os dias de forma ali, ó, para a vida inteira. A musculação, ela é a base de todo esporte ou de toda atividade física que a pessoa deseja fazer por muito tempo. Por exemplo, eu não gosto de malhar, eu gosto de correr. Todo corredor profissional tem que malhar. Eu não gosto de malhar, eu gosto de nadar. Todo nadador profissional faz musculação. Não, meu negócio é futebol. Todo jogador de futebol malha pra caramba, porque a musculação vai sustentar osso, ligamento e músculo, vai prevenir lesão e vai fazer com que melhore o rendimento desse atleta no seu esporte. Então, a Renata é um entusiasta da musculação, entende muito do assunto. Eu pratico musculação há 16 anos, de forma ininterrupta, sem férias, sem descanso, e não gostava no começo também, não era algo que me dava muito prazer, mas foi uma decisão que eu tomei. E os resultados, né, o que a gente sente, a mudança no corpo, prende, né, faz com que a gente tenha essa constância. E normalmente as pessoas acham que a musculação é você ficar ali 1 hora, 2 horas dentro de uma sala de musculação, sendo que hoje a Organização Mundial da Saúde já mostra para vocês que 3 vezes por semana, 30 minutinhos, ou seja, você vai tirar 1 hora e meia da sua semana para fazer exercício físico, se é a musculação ou qualquer outra atividade. Mas aquilo que você consiga fazer constantemente, não durante 3 meses, volta. Então, imagina, 3 vezes por semana, 30 minutos. Dá para tirar um tempinho, não dá? Algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo durante a semana. Aí o doutor sempre fala assim, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã. Ele atende 7 horas da manhã. 6 horas da manhã ele está na sala de musculação, termina às 6h30, e aí começa o dia dele. Às vezes toma um banho quando dá tempo. Eu espero que você tome banho, né? Só uma lavadinha, né? Então, temos que lembrar também que temos sábado e domingo. Então, sábado e domingo faz parte da nossa semana e o nosso corpo não vai falar, não, sábado eu não treino, domingo também não. Então, colocar nessa rotina no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutinhos. E agora eu quero falar uma outra coisa para vocês. O que eu recebo muitas mensagens dentro do Instagram. As pessoas falam assim, que vai entrar a parte hormonal, tá, doutor? Renata, eu tenho 40 anos. Tem jeito? Eu posso começar a fazer atividade física? Eu posso começar a fazer exercício físico ou não adianta mais? Então, o doutor vai falar um pouquinho da parte hormonal em relação a isso, que realmente tem uma queda hormonal a partir dos 35 anos, né, doutor? Mais ou menos, né? Então, eu explico para o pessoal e eu vou explicar como que a gente pode colocar o exercício físico para essas pessoas. Na verdade, o nosso corpo, na verdade, não existe uma idade específica, né? A gente hoje tem atendido pessoas cada vez mais jovens com desequilíbrios hormonais por causa do estilo de vida, né? Crianças com doenças que deveria ter com 40, 50 anos de idade, o próprio diabetes tipo 2 está virando uma epidemia, né? No meio infantil, a obesidade, o sedentarismo, essa história do digital, do virtual, agora até da escola, né? Tirou a criança até da escola em decorrência desse problema que a gente passou. Então, a criança tem ficado muito mais parada, muito mais sedentária, e isso faz com que ela tenha doenças do adulto, porque geralmente a criança é mais ativa, brinca, corre, né? E vai crescendo, começa a estudar, e as preocupações do dia acaba abandonando a atividade física. Lá na frente, a soma desses fatores ao longo dos anos, o estresse, o ganho de peso, a má alimentação, faz com que a pessoa desenvolva essas doenças, o diabetes é uma delas. Então, a gente tem visto a antecipação dessas condições por conta do estilo de vida, né? A gente não tem mais a criança que sobe na árvore, que chega ralada em casa, que corre, que brinca, né? Então, Renato, que é fazendeiro, sabe como é que é a vida de uma criança na fazenda, sem supervisão, mesmo um negócio meio até perigoso, mas extremamente saudável, extremamente, né, ativo. Tocar a campainha do vizinho, sair correndo. Tem criança hoje que, se fizer isso, infarta, né? Toca a campainha e cai no chão, porque não tem condição de correr. Pesado, está gordo, está obeso, está inflamado. E isso é muito triste, isso é muito ruim, né? Eu atendo algumas crianças, apesar de não ter especialidade pediátrica nenhuma, trata o pai, trata a mãe, ela acaba levando o filho, que também está acima do peso, que também está com um monte de taxa desorganizada. E isso é crescente, né? Infelizmente, isso só está aumentando. Então, independente da idade, lógico que a partir dos 30, 40 anos de idade isso se intensifica, o corpo
perde a capacidade progressivamente de produzir certas substâncias, de absorver certos nutrientes. Isso pode interferir no seu resultado no exercício, que é o caso dessas perguntas aí. Então, eu com 40 anos, eu na menopausa, consigo ganhar massa muscular, consigo melhorar minha massa óssea, né? Já tenho osteopenia, já tenho osteoporose, e é óbvio que isso é possível. Existem recursos, né? O exercício é insubstituível, inclusive para ganhar osso. O único exercício que faz a pessoa ganhar osso, reverter uma osteopenia, reverter uma osteoporose, é o treino de força, é o treino resistido, e a musculação, na minha opinião, é o melhor deles. E é lógico que isso é possível e é insubstituível, mas existe a questão da reposição hormonal, existem substâncias, vitaminas, hormônios que são utilizados para que a pessoa tenha um melhor rendimento, uma maior resposta, uma resposta mais rápida no seu exercício, até para ter um resultado que te anime, que te leve para frente, que te mantenha, que te prenda naquela atividade física. Isso sim é verdadeiro. Vou dar um exemplo aqui. Então, a mulher na menopausa, 50 anos, 55 anos, que quer ganhar massa muscular, que já tem osteopenia, existe a questão da reposição hormonal, que ainda é muito discutida, debatida, existe muito preconceito ainda com relação à reposição hormonal da menopausa, ou talvez até um pouco mais, por conta de estudos que foram feitos na medicina há alguns anos atrás e com hormônios inadequados, de forma inadequada, que criou um medo muito grande, um mito muito grande em volta do hormônio, sendo que todos os anos surgem novas técnicas, novas vias de administração, novas substâncias hormonais extremamente seguras para isso. Então, a testosterona da mulher que cai, o estrogênio da mulher que cai lá na menopausa, esses hormônios são fundamentais para que haja um anabolismo. A mulher que está com a testosterona lá no chão, o estrogênio lá no chão, e vai fazer um treino da Renata, se ela conseguir fazer o treino dela, mesmo que ela consiga fazer o treino dela, não vai ter o resultado desejado, não vai ganhar massa muscular, não vai ver o corpo mudando. E nesse ponto a estética é muito importante, né? Ela não tem que estar em cima da saúde não, mas ela é muito importante para que você se mantenha no seu tratamento de saúde, e isso acaba fazendo a diferença. Então, sim, tem estratégia médica, tem estratégia alimentar, que é muito importante nesse sentido, para que a pessoa, mesmo nessa idade, consiga ter um resultado na musculação. E esse ponto que o doutor colocou é importante quando eu relembro o caso da minha mãe. Eu sempre dou esse caso da minha mãe. A minha mãe, ela se encontrava, ela era diabética ou pré-diabética? Pré-diabética, problemas cardíacos, acima do peso. Ela passou pela menopausa, não fez tratamento nenhum. E com o falecimento do meu pai, eu percebi que ela ficou cada vez pior, né? E aí eu falei, mãe, está na hora de você se cuidar. E a primeira alternativa qual foi? O exercício físico, né? Mãe, vamos lá, vamos começar todo dia uma caminhadinha no condomínio, que é onde eu coloco para você iniciar a atividade física. Uma caminhada regular todo dia, 30, 40 minutos. Pode ser no parque, pode ser na rua. E ela, tá bom. Aí eu ligava para ela, ela, não fui. E eu, poxa mãe, mas eu estou aqui, estou estimulando, por que você não está indo? E foi o ponto onde o Pedro entrou. Ele regulou todos os hormônios dela. Ele falou, Renata, eu não sei como a sua mãe está acordando e abrindo o olho. Então ela não tinha disposição, não tinha vitalidade, não tinha ânimo para começar nem pelo básico, que é uma caminhada diária, 30 minutinhos. Então, essa parte hormonal, tem horas que você fala assim, poxa, aquela minha aluna, ela treina todo dia, ela se alimenta muito bem, só que não vai, ela não emagrece, ela não ganha músculo e a gente não consegue entender. É onde que você tem que parar e ver como que estão os seus exames clínicos e reprogramar toda essa sua aluna. Não é verdade? Então, a gente falou de hormônio, falou de exercício e deu uma pinceladinha aqui da alimentação. Então, eu sempre falo que o paciente ele requer uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, né? Vários profissionais de várias áreas e que conversem entre si, né? Não pode ser aquele cara também não só mexe aqui, não quero saber sua opinião, não quero saber o que é aquela malha, minha parte é essa, está resolvida. Então, o ser humano é muito complexo, né? É uma máquina extremamente individual, difícil de conhecer, de entender e de intervir. Então, quando a gente fala de exercício, de alimentação, a gente está falando de uma coisa que o ser humano tem mais dificuldade de mudar, que é a sua cultura, que é a sua rotina e os seus hábitos que ele traz desde a infância, né? Aquilo que ele comeu a vida toda, você falar que aquilo está errado, que ele tem que comer diferente, que ele tem que comer menos, que ele tem que comer outra coisa no lugar daquilo, é extremamente difícil da gente conseguir convencer e
fazer com que o paciente siga isso. É o cara que nunca fez atividade física na vida, chegar e falar para ele, não, agora, o professor Carlos falou, você tem uma doença? O bichinho está suando aí, ó. Tem uma doença que agora você vai ter que fazer exercício físico, lá com 60 anos de idade. É muito difícil você convencer essa pessoa de que ela tem que fazer exercício físico e que aquele remedinho, aquele comprimido de manhã em jejum não vai resolver sozinho. Então, eu preciso do educador físico, eu preciso do nutricionista que esteja alinhado com essa proposta e com esse objetivo. Eu preciso de um médico que entenda, que aceite, que escute e que também saiba intervir nesse sentido. Hoje a gente está vendo muito mais a importância de um profissional que eu já valorizo há muitos anos, que é o psicólogo, né? As pessoas dentro de casa, de quarentena, perdendo pessoas próximas todos os dias. A cabeça deu uma surtada geral mesmo em todas as idades. Então, às vezes eu preciso de um psicólogo para atuar de maneira mais profissional nesse aspecto emocional do meu paciente, do fisioterapeuta, se houver caso de reabilitação. Então, eu sempre vou precisar de mais de um profissional para me tratar. Não é só vou lá no doutor Pedro, que ele vai me passar aquele hormôniozinho, que eu já sei que meu amigo está tomando, emagreceu e está forte. Não vai funcionar. Esse amigo que emagreceu, que está forte, está malhando, está seguindo um plano alimentar, está mudando os seus hábitos de vida. Isso é muito... E sem isso eu não consigo, de fato, tratar o meu paciente. E é algo que eu valorizo na Renatinha, que ela consegue motivar as alunas dela. O personal não pode só chegar a não passar um treino bem feito, né, que seja para o seu aluno e achar que ele vai continuar a fazer aquilo ali o resto da vida. Ele tem que motivar, ela tem que mostrar o que está melhorando, um exercício que ela não conseguia fazer, que consegue fazer, que você faz isso, você filma, você posta, você faz um antes e depois. E então isso também faz parte de um aspecto psicológico, emocional. Eu acho que você faz muito bem. E nesse sentido, você acha que tem alguma estratégia, alguma coisa que você faça que te ajuda a motivar o seu aluno, sua aluna, no caso, que a maioria é mulher, a continuar o exercício e que possa ajudar quem não faz ou quem está começando agora? Olha, para quem está começando agora, o pontapé inicial é sempre difícil, né? Mas eu acho que aquela parte que você falou lá no início, da pessoa tomar a decisão, ela precisa tomar uma decisão. E o Carlos mencionou, ela tem que ter um porquê, um motivo. E aqui na plateia tem uma pessoa que, quantos quilos emagreceu? Acho que uns 30. Foi? 30 quilos. De bucho, o nosso primo, ele emagreceu 30 quilos. E assim, ele chegou ao ponto que ele tomou a decisão dele. Ele falou, cara, a partir de agora eu vou me cuidar. Eu acho que teve também um pouquinho da pandemia, onde ele se preocupou da saúde, do emagrecimento. E quando ele iniciou, ele falou, cara, por onde eu vou começar? Eu falei, não, ele odeia a academia. Ele falou isso para mim, a amante de academia, né? Aí eu engoli seco, eu falei, não, tá bom, vamos lá. Eu falei, vamos iniciar com exercício em casa. Ah, mas eu não tenho nenhum equipamento. Não tem problema. O seu maior equipamento é o peso do seu corpo. Então nós vamos iniciar... equipamentão, então. Aí estava um equipamentão, né? Tava recheado o equipamento. Então a gente começou com exercícios orientados, lógico, dentro de casa. O básico, mas aquele básico que para ele que é sedentário, funcionou e funcionou muito bem. Então ele foi progredindo, foi pegando mais gosto. Por que ele foi pegando gosto? Porque foi emagrecendo e ele foi percebendo que o sono dele melhorou, a qualidade de vida. Com isso ele começou a melhorar o quê? A alimentação. Tá vendo como é que uma coisa vai puxando a outra? Ele foi se sentindo bem, falou, cara, eu vou comer isso? Pô, eu me matei ali fazendo treino. Não, eu vou deixar isso aqui para o final de semana. Então ele começou a criar essa consciência. Tanto que quando ele chegou no Pedro, o Pedro falou para ele, não, agora nós vamos iniciar todo o processo hormonal, né, que vai te dar todo o suporte. Mas partiu da iniciativa dele. E depois, agora, ele já faz a musculação, entrou para o treino dura ali 45 minutos, pegou tanto gosto que ele treina agora sábado e domingo. Uma pessoa que não ia nem para a musculação. Então, eu acho que o pontapé inicial é a sua decisão. O que o Carlos falou é importante também, o porquê. Mas que você não agregue isso ao quê? Eu vou ali porque eu vou viajar, porque essa viagem depois vai passar. Porque eu vou casar, depois que casou. Então, você tem que ter um motivo real e entender que isso é um estilo de vida para você.
Então, para o início mesmo, que o Pedro perguntou, é a velha e boa caminhada. Todo santo dia, 40 minutinhos faz a caminhada. Ah, Renatinha, já faço a caminhada e tá tranquilo demais. Sabe aquele trotezinho? Você caminha, trota, iniciando uma corrida. Vai alternando até para o seu corpo não se adaptar. Então sai de uma caminhada, vai para um trote. Aos pouquinhos também você vai entrando ali no nosso Instagram. Eu sempre posto muitos exercícios para fazer em casa. Então você tem que criar primeiro aquele hábito e rotina. E aquela pessoa que não está estimulada, aí entra aquela questão, coloca uma meta. Coloca uma data e uma meta e fala, esse dia eu vou alcançar menos tantos números lá na balança, eu vou conseguir fazer uma caminhada por mais tempo. Começa a colocar desafios para você. E isso é uma forma de estimular também. Falando desse paciente, não pode falar nome, né? Aqui pode, né? A gente chamava ele de bola. Chamava ele de bola. Agora é ex-bola. Chamando de bola, mas perdeu a silhueta, né? Do apelido. A silhueta. Bola murcha, exatamente. Ele nunca tinha feito exercício físico, né? 30, quantos anos você tem, né? 33? 30 anos, ele nunca tinha feito atividade física, né? E a Renata conseguiu fazer de uma forma com que na casa dele ele criasse uma rotina ali, de 1 hora do dia dele, para começar esse exercício. Foi a isca, né, que a gente teve para trazer ele para esse mundo mais saudável. Ele se consultou e tem todos os recursos médicos que ajudam mesmo, que aceleram o resultado, que isso é totalmente válido, mas partiu da decisão dele. E ele decidiu, a partir de um ponto que para muitos foi uma justificativa para não fazer exercício. Esse mesmo ponto, ele olhou como um motivo para fazer exercício. A pandemia. Ah, não, doutor, pandemia. Fechou as academias, eu não fui, né? Não fui treinar, parei de me exercitar. Ah, pandemia em casa, você sabe, né? iFood, né? Não dá para ir no restaurante, fechou. Tive que pedir iFood, a justificativa do meu ganho de peso. Ah, pandemia, todo mundo dentro de casa, muito estresse, eu não estava com cabeça para fazer atividade física. Uma justificativa. Ele usou isso como motivo. Pô, pandemia, se eu ficar gordo do jeito que estou aqui, pegar coronavírus, eu estou morto. Está morrendo mais quem é obeso, quem tem sobrepeso. A pandemia, eu estou dentro de casa sem fazer nada, eu tenho mais tempo para fazer atividade física. Ele viu isso como motivo. A pandemia, eu estou dentro de casa, não estou indo para o restaurante, vou pedir para minha mãe fazer a comida. A mãe dele cozinha para cacete. A comida que eu quero, que eu preciso. Agora que vai dar certo. Então, o mesmo ponto, o mesmo problema, muitas pessoas viram como uma justificativa, né, para o erro, e ele viu como um motivo para o acerto. Então, isso a gente não consegue mexer, isso a gente não consegue dar um remédio para fazer a pessoa decidir de uma maneira correta. Isso parte única e exclusivamente daquela pessoa que quer mudar a sua vida e mudar a sua saúde. Um outro exemplo também é a minha irmã. Você imagina, né? Todo mundo imagina, a irmã da Renatinha deve treinar, deve ser ativa. E a minha irmã sempre acima do peso, com vários problemas de saúde. E eu sempre insistindo, Raquel, eu estou aqui na academia, 8 horas da manhã ela não ia. Ah, não fui, estou com vontade. Ela tinha um suporte, o meu suporte, eu pagava a academia para ela, o meu incentivo diário e ela não ia. Ou seja, por mais que eu insistisse, tinha alguma coisa ali que estava causando um bloqueio para ela. Foi quando eu percebi que o bloqueio dela é a relação dela com a sogra. Ela não é mais casada hoje, tá? Acabou. Depois disso, emagreceu e o bloqueio dela era a sogra. Foi um belo dia que a sogra olhou para ela e falou, é costureira, Raquel, essa blusa aqui, olha que blusa linda. Ela falou, nossa, que blusa bonita. Não, deixa eu provar essa blusa. Aí a sogra, não vai dar em você, você tá gordinha. Ah, acabou. Foi nesse dia que ela estava lá na academia e começou. Então, tem que ter ali como começar. Mas eu acho que quando você começa a entender que isso é um estilo de vida, isso você precisa fazer, independente se você acorda cansado, independente se seu filho está doente, igual o Carlos mencionou. Bom, meu filho estava doente, né? Mas eu não tinha o que fazer. Ele foi lá, se cuidou e abriu até a cabeça para pensar em outras formas de ajudá-lo. Então, tentar achar a estratégia, mas que seja para você, partindo de você. E, além disso,
a parte alimentar e a parte do doutor também, que eu acho essencial para te dar aquele up, para te dar aquela energia. Porque tem dia que realmente, vou puxar a sardinha para as mulheres, né? Cuida de casa, cuida de filho, estuda, trabalha, estresse, e ainda ter disposição para treinar, né? Tem gente que fala assim, uai, Renatinha, de onde você acha tanta disposição? Eu falo que tá, é a minha dedicação, a minha profissão, mas parte muito ali do tratamento do Dr. Pedro. Mais ou menos, né? A disposição é, né? O que acontece? Muita gente para, a gente pergunta, não, o que vocês tomam para ter sempre falam essa isso. disposição e acordar cedo e malhar? Meu, toma vergonha na cara, muita, todo dia. Mas ninguém quer escutar isso. Todo dia que o alarme toca 5h30 da manhã, no frio miserável que está fazendo, igual estava fazendo essas semanas atrás. A cama é um imã, né? Parece que você é de aço, de metal, e a cama é um imã, não dá para sair de lá. É uma luta diária, é uma guerra que eu sei que eu vou travar o resto da minha vida, mas vou ganhar. Todo dia eu vou ganhar essa batalha aí, de levantar às 5h30 da manhã para ir para academia. Não é gostoso, não é legal. A Renata, acho que ainda é a pessoa que acorda mais cedo do que eu no planeta que conheço, ainda ela, porque é ela que me acorda, né? Mas tá na cama quentinha. Você quer tudo menos levantar e ir para academia. Mas aí eu imagino, pô, se eu não acordar agora, eu vou dormir só mais 1 hora e vou ter que trabalhar. Aí eu chego no trabalho, quando eu não malho, igual um Walking Dead, igual um zumbi, né? Não sabe nem o que vai falar, erra o nome, até o nome do paciente. Para pegar no tranco umas 3 horas, né? Quando eu chego sem ir para o exercício. Vou dormir mais 1 hora aqui e para levantar daqui 1 hora vai ser a mesma merda de acordar agora, vai ser a mesma dificuldade. Se eu acordar agora daqui 1 hora, vai ser o mesmo trabalho. Só que se eu for, vou chegar bem, vou chegar disposto, animado, já vou ter feito meu exercício. Passa esse filme todinho na sua cabeça? Todos os dias. Por isso que você sempre atrasa 10 minutinhos. Exatamente. Agora eu entendi. Eu posso fazer um trailer, né? Em vez de ficar com o filme, vou fazer só um trailer. Agora eu entendi. Encurtar esse filme, mas é todo santo dia. Já é automático, aí eu levanto, vou malho, faço toda a minha rotina. É óbvio que se a pessoa está lá, vou falar agora dessas deficiências hormonais, os sintomas que a gente tem, né, para desconfiar de algum desbalanço hormonal, mas é óbvio que se eu estou com tudo regulado, a máquina funcionando, o meu sono está muito bom, isso vai ser mais fácil, isso vai ser possível, em caso da minha decisão acontecer, de eu levantar cedo e ir para a academia. E não precisa malhar cedo também não. Qual o melhor horário para ir para a academia? O horário que você vai. Qual horário que você vai? 6 horas, então esse é o melhor horário. Mas me disseram que o melhor horário é 6 da manhã. Mas você vai acordar todo dia, o resto da sua vida, 6 da manhã para malhar? Não vou não. Então esse é o pior horário para você malhar. O melhor horário para ir para a academia é o horário que você vai conseguir o resto da sua vida. Mesmo que altere um dia ou outro, mas tem que ser algo que dentro da sua rotina facilite. Cria uma rotina naquele dia, aquele horário. Então não tem um melhor horário. O meu melhor horário é 6 da manhã, porque eu atendo de 7 às 6, tem que pegar minha neném na escola às 7, aí já não vai mais, já não vai para academia mais. Então tem que começar o dia assim. Então o que eu posso sentir que vai me dar que pode me fazer pensar que eu tenho alguma deficiência hormonal? Vou falar de três hormônios pontuais aqui que fazem toda a diferença na nossa vida. Primeiro, o hormônio tireoidiano. O hipotireoidismo hoje também é uma deficiência hormonal muito prevalente, muito frequente, e que traz uma série de sintomas que atrapalham a pessoa a fazer atividade física. Energia baixa, indisposição, preguiça, cansaço, inchaço excessivo, na mulher, alterações no ciclo menstrual, em ambos os sexos, dificuldade de emagrecer, de perder peso. A pessoa que mesmo fazendo um plano alimentar adequado tem dificuldade de emagrecer de fato, de perder quilos na balança, humor, existem sintomas depressivos que são provocados pelo hipotireoidismo quando ele não é compensado, uma pele mais seca, cabelo caindo, intestino preso, isso tudo pode fazer parte de um quadro de hipotireoidismo e que se não for corrigido, controlado, e isso a gente controla com um comprimidinho meio de R$13 de manhã em jejum, a pessoa vai ter muito mais dificuldade em dar esse primeiro passo e dar continuidade na atividade física. Segundo, testosterona, o hormônio masculino, que é tão feminino quanto o masculino, até porque a mulher tem mais testosterona do que estradiol em quantidade absoluta, ela tem mais testosterona do que o hormônio feminino no seu sangue. Então, falar que a testosterona é um hormônio masculino chega a ser um erro científico. A testosterona baixa em ambos os sexos também diminui o nível de energia
ao longo do dia, diminui o seu rendimento físico, a sua capacidade de executar a atividade física, a pessoa que está malhando e não consegue progredir na carga, na intensidade, não vê evolução no ganho de massa muscular, na queima de gordura, na parte sexual, o homem, a mulher que vai perdendo gradativamente o interesse sexual, mesmo por aquela pessoa que ela escolheu, que ela ama e que ela queria estar, né, fazendo atividade sexual, ela vai perdendo a libido, vai diminuindo, o homem perde a ereção matinal, que a gente chama de tesão do mijo, não acorda mais armado, cutucando a onça com vara curta. Isso tudo são sintomas de deficiência de testosterona. O humor também fica prejudicado, né? A pessoa vai ficando mais, o homem, a mulher vão ficando mais ranzinzas ao longo do envelhecimento por falta da testosterona. Isso tudo pode ser corrigido, isso tem tratamento médico extremamente seguro, eficaz de longo prazo para ser realizado. E o terceiro é o cortisol, é o hormônio do estresse. A gente vive num mundo estressante, cada vez mais estressante. É estresse do dia que nasce ao dia que morre, da hora que acorda até a hora que vai dormir, é o trânsito, é o trabalho, são as contas, os boletos, é o marido, que é um grande estresse para a mulher. Então, o hormônio do estresse, tanto em excesso, ele vai subir numa situação estressante aguda ali, de curto prazo, quanto ele abaixo do ideal, vai trazer repercussões na nossa energia, na nossa disposição. A gente acha que a pessoa estressada vai fazer o exame de sangue, vai achar o cortisol sempre muito alto. Ao longo dos anos, esse estresse, ele se mantém, né, por um tempo prolongado, e quanto mais velho a gente fica, a gente perde a capacidade de produzir o hormônio do estresse. E ele fica abaixo do ideal. Isso é muito ruim para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, porque o estresse é o hormônio, porque o cortisol é o hormônio do estresse, mas não é o hormônio que causa estresse. O cortisol é um hormônio que é produzido pelo corpo mediante uma situação de estresse para você sobreviver àquele estresse, para você resolver aquele estresse, aquele problema. O estresse antigo era fugir do leão, fugir da onça, né? Brigar com um inimigo que invadiu o território. Esse era o estresse que a gente precisava de um cortisol para ter energia, força, raciocínio rápido para resolver. Hoje o nosso estresse é o trânsito, são as contas, é tudo isso que o mundo moderno nos trouxe. Mas sem o cortisol eu perco minha capacidade de lidar e de reagir frente a uma situação estressante. Aí ele cai. Então a pessoa que tem um cortisol baixo é aquela pessoa que bota o despertador 10 vezes para acordar, o soneca 20 vezes para sair da cama, acordou, demora para pegar no tronco. Ixi, tem que ver seu cortisol então, hein? O melhor, eu já reponho muito tempo não, o cortisol, inclusive. Posso ver a dose, né? Se tá boa ou não. O melhor sono da vida dele seria ali 9 horas, 10 horas da manhã, mas ele não pode mais dormir, porque ele já está no trabalho. Tem uma recarga de energia ali ao longo meio-dia, 2, 3 horas da tarde, 6 horas, começa a cair de novo, começa a abrir a boca, bocejar 5, 6 horas da tarde, e chega à noite, na hora de dormir, está com insônia, não dorme. Esse é o ciclo vicioso do desbalanço do cortisol. Isso tem tratamento, isso tem correção. Então a pessoa que chega à noite e não dorme, acorda querendo morrer, mais cansada do que foi dormir, ela vai para a academia às 6 horas da manhã? Não vai não tem jeito, não tem santo que coloque ali. E é por isso que a gente fala que é um conjunto, é um tratamento multidisciplinar e interdisciplinar para fazer com que a pessoa comece, permaneça e termine a vida fazendo atividade física. E encerrou. 17 segundos. A gente foi certinho.